Você já parou para pensar por que 90% das pessoas trabalham a vida inteira e mesmo assim elas não conseguem ter a liberdade financeira? Eu tava até vou fazer esse vídeo um pouco diferente, porque agora eu estou no computador e eu tô vendo aqui um estudo, cara, e esse estudo ele me pegou muito, tá? Um estudo literalmente que mostra isso aqui que eu tô falando para você, que 90% das pessoas nunca vão ficar ricas. E eu quero te mostrar hoje não só o motivo, mas como que você vai fazer para fazer parte dos 10%, né? Os 10% que conseguem. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu já falei um pouco sobre esse tema aqui no canal, tá? Que a nossa geração, os millennials e a geração Z, vai ser a geração que não vai ter casa própria e nem carro próprio. E isso me assusta muito e tem um porquê. Estava vendo uns dados aqui, segundo a OCDE, 7 em cada 10 brasileiros não tem educação financeira básica. O Serasa mostra que quase metade da população está endividada e o mais grave, o Banco Mundial diz que 1 em cada 3 brasileiros não consegue guardar nem R$ 100 por mês. E é exatamente por isso que a maioria nunca chega lá, tá? Cara, tu tem noção que 1 em cada 3 brasileiros não consegue guardar R$ 100 por mês? E tem o porquê disso, tá? Tem o porquê disso. A gente vive numa era que as pessoas vão ter tudo, todas as coisas que vocês imaginarem. O copinho Stanley da moda, o AirPods, o iPhone da moda, entendeu? Mas não vai ter casa e nem carro, entendeu? Por quê? Porque é a geração imediatista, a geração do agora, a geração que fica o dia inteiro vendo rede social. Você lembra o último vídeo que você viu no TikTok ou no seu Reels? Não lembra, né? Porque não dá tempo. Então a galera perde tempo, certo? E compra muito no impulso, compra coisas assim que ela podia guardar o dinheiro dela, investir no futuro, ou guardar também para, talvez a mais longo prazo, colocar em um negócio. A geração de hoje em dia é muito louco, porque eu penso, cara, uma hora o mecânico vai estar caríssimo. Por que vai estar muito caro o mecânico? Porque se você for ver como que começa na profissão mecânico. Claro, tem pessoas que fazem curso, mas os mecânicos bons que eu conheço, com 8, 9 anos, 10 anos, já estava lá na oficina curiando o que o pai fazia. Ou que o tio fazia. Com 12, 14 anos, já estava mexendo no motor, mexendo em suspensão. E agora pensa, hoje em dia, que adolescente de 14, 15 anos tem vontade de estar dentro de uma mecânica, se interessando por consertar carros? É muito específico, sabe? Acredito que no futuro a maioria das pessoas vão querer ser TikToker, YouTuber, influenciadores, porque as pessoas se baseiam muito no que vê na internet. E já falei sobre isso aqui nesse canal também, tá? As pessoas acham que é só você ter seguidor que você vai ficar rico e você vai ter dinheiro. Não é bem assim, tá bom? O que acontece é que os influenciadores de hoje em dia ostentam para te mostrar uma vida que não existe, para você ir lá e colocar teu dinheiro no link dele. É diferente. E tem aqui pontos também, que eu até anotei, sobre as principais razões do fracasso financeiro, tá? Uma é a falta de disciplina, as pessoas gastam mais do que ganham, de fato. A falta de educação financeira, as pessoas não entendem de juros e não investem, eu já falei sobre isso. Já falei que isso aconteceu comigo, inclusive, que eu ganhei uma grana com o Free Fire que eu podia ter vivido, se eu soubesse fazer uma gestão, podia ter juntado e viver de rendimento, sabe? Mas não, é aquilo. Viveu hoje, viveu o agora, né? Viver a vida cara. Não tem educação financeira e acontece isso. E isso é fato, tá? Eu botei aqui alguns pontos, até mesmo do que aconteceu na minha vida. Mentalidade imediatista, querer prazer rápido, em vez de construção a longo prazo. Eu sempre fui muito imediatista. Eu só tenho essa mentalidade de longo prazo, de pensar no futuro. Comecei a entender, né, sobre isso, porque querendo ou não, no futuro que eu vou passar a maior parte da minha vida. Isso tem 2 anos, pô. Vai fazer 3 praticamente, não tem tanto tempo. Mas eu caí muito na real, sabe? Mas foi quebrando a cara. Eu acredito que as pessoas têm que quebrar a cara para, por exemplo, começar a procurar esse tipo de conteúdo aqui que tu tá assistindo nesse momento, entendeu? Outra coisa, status social, isso pega muito, tá? Pega muito. As pessoas preferem parecer rico do que serem de fato. Eu mesmo vivi durante muito tempo isso. O que eu conheço de gente, tá? Você às vezes fica olhando influenciador na internet, você fala influenciador é milionário, influenciador é rico. E você não tem ideia do que eu conheço de pessoa, tá? Mais homens nessa parte, mulher nesse sentido é até mais esperta. Homem quer ostentar, quer chamar atenção. Então, o que eu conheço de influenciadores, tá? Que se pingar ali 300 mil na conta, compra um carro de 250 ou de 300 mil, você não tá entendendo. É muito comum, tá? Então, você tem que entender que às vezes a pessoa, ela tem tá vendo ali um puta carro, às vezes nem é dela. Às vezes ela só aluga, ela gasta dinheiro que ela não tem para mostrar um lifestyle. As pessoas se importam muito em parecer do que ser de fato. E quando você vai ver no longo prazo, não faz sentido, porque
Porra, imagina se eu tivesse guardado o dinheiro que eu ganhei de uma forma inteligente e esse dinheiro estivesse rendendo. Pô, eu poderia ter aplicado esse dinheiro em vários negócios, eu podia ter começado a trabalhar com produtos naquela época, que o hype era muito grande, que a mídia estava muito forte, do que pensar em só como eu gasto o dinheiro que eu ganho, você tá entendendo? É muito louco, mas isso tem muito mais a ver com mentalidade. Eu sempre falo para vocês, o principal causa que me ajuda assim na minha vida e que me ajudou a mudar drasticamente dos hábitos que eu tinha é a mentalidade. Então, a partir do momento que você entende, você tem essa mentalidade, você começa a não querer optar em fazer coisas e ir para coisas ou situações, você evita situações que você vê que não te agregam em nada, que você perde dinheiro, perde energia, perde tempo, e você começa a não querer que aconteça esse tipo de situação. Não sei se tu consegue me entender, tá? E eu até coloquei uns pontos aqui, coisas que as pessoas fazem, que as pessoas que fazem isso, elas evitam estar nesse 90%. Você tem que entender um negócio, se você quiser fazer parte dos 10%, você vai ter que fazer literalmente o que 10% das pessoas estão fazendo. A maioria não faz. A maioria vive diferente. Eu mesmo já fiz parte dessa maioria. Então eu botei algumas coisas aqui que acho legal você começar a fazer, que é guardar antes de gastar. Você sempre separa 10, 20% da sua renda no momento que você recebe, antes de pagar qualquer coisa, sabe? Você guarda esse dinheiro, você já investe em alguma coisa, você já guarda. Já falei sobre investimento aqui nesse canal, não é o que deixa você rico, mas vai acelerar o seu processo, tá? Pensa aí que a longo prazo você vai começar a ter um capital que você pode usar isso para começar um próprio negócio, começar algo que às vezes vai te dar mais dinheiro. Então é muito inteligente você sempre guardar uma parte do seu dinheiro, isso é muito importante. Ter também uma reserva de emergência, pelo menos 6 meses de gasto. Com certeza vocês já viram muita gente no YouTube falando sobre isso. Outra coisa é você investir cedo e sempre, nem que seja o mínimo, como eu falei para vocês. E eu não digo só de investimento para você ter rendimento, né? Não estou falando só de renda fixa, renda variável. Eu estou falando de, às vezes, você também guardar um dinheiro. Você pode começar guardando dinheiro, rendendo numa renda fixa ou variável para a longo prazo, você aplicar ele num negócio próprio. Então, sempre, tá? Sempre, nunca deixe de guardar o seu dinheiro, porque com ele você vai fazer mais coisas, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Entende? Você tem que botar isso na cabeça. Ser rico não é questão só de sorte e salário, entenda isso, tá bom? É questão muito mais de mentalidade. A partir do momento que você entende que cada real pode ser uma semente para você plantar e colher alguma coisa, a sua percepção muda, você começa a pensar muito mais como investidor, e isso é um negócio muito louco mesmo, sabe? Porque hoje em dia, tipo, eu ganho meu dinheiro, eu vivo bem, pô, moro numa casa legal, tenho um carro bacana, entendeu? Inclusive, comprei até recentemente um Virtus, tá? Pra quê? Pra eu não gastar meu carro que é caro. Não precisar gastar ele à toa indo no mercado. Toda hora minha mulher tem que ir pra lá e pra cá, eu tenho que ficar levando ela, agora eu boto o carro na mão dela e ela vai, entendeu? Então, tipo, você sempre tem que pensar de uma forma mais inteligente, e claro, conforme você for crescendo na vida, você vai vivendo de uma forma confortável, mas que ainda assim você consiga aplicar e investir nas coisas para você crescer. Eu até falo, eu sou um cara que eu arrisco muito, tá? Eu arrisco de verdade. Então, eu até brinco com isso, que eu não indico as pessoas fazerem igual eu faço, porque isso é de perfil a perfil, mas eu sou o tipo de pessoa, cara, que igual, eu entrei em 3 negócios de uma vez, praticamente, na loucura, na intuição, pô, entendeu? E eu fiquei todo atolado, tô ralando pra caramba, gastei maior dinheiro nos negócios também, mas, porra, eu vi oportunidade, eu achei a ideia bacana, eu acredito e é isso, tá ligado? Então vambora. Então entenda uma coisa, se você ver esse vídeo e não mudar em nada, você corre sérios riscos de fazer parte desses 90% das pessoas que não vão conseguir ter a liberdade financeira. E não tô te falando que eu sou, porra, a pessoa mais inteligente aqui para te dar uma dica ou te ajudar em algo, mas o que eu posso falar para você fazer é conversa com o chat GPT, estuda para você não ser manipulado, veja bastante vídeos aqui no YouTube, tem várias pessoas que postam conteúdo gratuito, você não precisa pagar por cursos para você aprender. E sempre entenda sobre o dinheiro, porque vai fazer muita diferença na sua vida, tá? É igual você viu o exemplo do Free Fire. Várias pessoas ganharam muito dinheiro do nada. Só que essas pessoas não tinham nenhuma educação financeira. Então a maior parte dessas pessoas, o que aconteceu? Quebrou. Hoje em dia a maior parte do Free Fire vive de tigrinho. Por quê? Porque não teve educação financeira, não conseguiu ir para outro meio, não conseguiu aprender outra coisa. É muito louco isso, tá ligado? Isso faz muito parte da educação financeira. Porque se eu tivesse educação financeira, não que as pessoas não me falassem sobre, ou não me avisassem, igual eu tô te avisando nesse vídeo, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Já falei sobre isso também nesse canal. Então, eu não botava isso como uma verdade e seguia isso. Eu só ouvia da hora, pá,
e aí aconteceu o que aconteceu comigo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, tá? Se inscreve nesse canal que tem vídeo direto e a única intenção desse canal é agregar de fato alguma coisa na sua vida. Valeu? Então, comenta o que você achou, tamo junto e até o próximo vídeo.